Boa noite, senhores vereadores. Boa noite às pessoas que nos ouvem pela Rádio Conexão FM. Boa noite às pessoas que nos assistem pelas redes sociais da Câmara. E boa noite às pessoas aqui presentes no plenário da Câmara. Iniciamos neste momento a 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa anual da 20ª legislatura em 9 de junho de 2025. Quórum. Peço ao Edgar, assessor administrativo da Câmara, que proceda à verificação do quórum. Os vereadores devem responder presente. Vereador Arnon Rezende Leopoldo. Presente. Vereador Dorival Antônio da Silveira. Vereador Edivaldo César Félix. Presente. Vereador Edinaldo Alves Madeira. Vereador Ismael Alves da Trindade. Presente. Vereador Jaci Eduardo da Silva. Presente. Vereador Jaime Prado Bardi. Presente. Vereador Paulo Roberto Marques. Presente. Vereador Rubens Donizete do Nascimento. Presente. Justificando aqui a ausência do vereador Dorival e do vereador Edinaldo, e convido o vereador Rubens para secretariar nosso trabalho. Cumprida a exigência de quórum para deliberação, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Juruá, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa de Leis, sob a proteção de Deus e em nome do povo deste município, declaro aberta essa reunião. Pequeno expediente, Bíblia Sagrada, solicito ao vereador Paulo Roberto que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que fiquem em pé como reverência à palavra. Um trecho da palavra de Deus que se encontra no Salmo 1, que vem nos dizer assim: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prosperará. Amém. Peço ao Edgar, assessor administrativo da Câmara, que proceda a leitura da ata da 10ª reunião ordinária de 2025. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Juruá, da 20ª legislatura, da primeira sessão legislativa, exercício de 2025. Aos 26 dias do mês de maio, às 19 horas, reuniram-se os vereadores no plenário Rio Miguel dos Santos, na Câmara Municipal de Juruá, para a realização da 10ª reunião ordinária do ano. Foi feita a verificação do quórum, ficando confirmada a presença dos vereadores Arnon Rezende Leopoldo, Dorival Antônio da Silveira, Edinaldo Alves Madeira, Edivaldo César Félix, Ismael Alves da Trindade, Jaci Eduardo da Silva, Jaime Prado Bardi e Rubens Donizete do Nascimento. O vereador Paulo Roberto Marques não estava presente na reunião, mas justificou sua ausência ao presidente da Casa. Pequeno expediente. Iniciada a sessão, o senhor presidente solicitou que o vereador Dorival procedesse à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Logo após, foi solicitada a leitura da ata da 9ª reunião ordinária do ano. Após a leitura da ata pelo assessor administrativo, Edgar Prado Bardi, o presidente da Casa colocou a ata em discussão e logo em seguida em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, o presidente da Câmara de Juruá solicitou ao assessor administrativo para providenciar a leitura dos ofícios e correspondências recebidas pelo Legislativo Municipal. Foram lidos os ofícios da Prefeitura Municipal de Juruá, de números 183, 184, 185, 186 e 187/25, Gabinete do Prefeito,
Em resposta às indicações, aos ofícios de indicações e requerimentos apresentados pelos nobres edis e encaminhados ao Executivo Municipal pelo Legislativo local. Na sequência, foram lidas as indicações dos vereadores. De número 106 de 2025, foi apresentada a indicação do vereador Arnon, através da qual o edil solicitou o empenho do Executivo Municipal em instalar uma grade de proteção sobre o muro que fica na lateral dos equipamentos de ginástica ao ar livre, próximo do mercado econômico, na saída para a cidade de Nova Resende. Na sequência, foi apresentada a indicação de número 107 de 2025, de autoria do vereador Edivaldo, através da qual o edil solicitou o empenho da Prefeitura de Juruá em realizar manutenção na estrada da chegada da residência do Sr. Osmar Agnello, no bairro Palestina. Após foi lida a indicação 108 de 2025, através da qual o vereador Edivaldo solicitou ao Executivo Municipal o empenho em cascalhar a estrada próxima da residência do Sr. Manuel Pinheiro, no bairro Casinhas. Na sequência, foi apresentada a indicação 109 de 2025, através da qual foi solicitado pelo edil Edivaldo o empenho da Prefeitura Municipal em realizar melhorias na iluminação nas proximidades do Centro de Eventos Expoju, no local onde são realizadas aulas de autoescola. Após foi lida a indicação 110 de 2025, de autoria do vereador Jaime, através da qual o edil solicitou o empenho do Executivo Municipal em realizar a mudança no trecho da estrada vicinal que fica nas proximidades da residência da senhora Jaqueline, no bairro Cocorobó, visando trazer benefícios para a família e demais usuários da referida estrada. Após, o presidente da Casa deu por aprovadas as indicações e solicitou que fossem encaminhadas aos órgãos competentes. Na sequência, foram apresentados os requerimentos dos vereadores. De número 10 de 2025, foi lido o requerimento do vereador Rubens, através do qual o edil solicitou informações ao Executivo Municipal acerca de projetos atuais e futuros para implementação de melhorias na rua Joaquim Rodrigues Viana, no bairro Barra Mansa. Colocado em discussão e na sequência em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, foi então apresentada a moção dos vereadores. De número 4 de 2025, foi lida a moção de autoria do vereador Jaime, através da qual o edil solicitou a aprovação dos demais vereadores para que seja encaminhada uma moção de congratulações à Escola Estadual Eduardo Senedese pelos 70 anos completados no início deste mês de maio, levando educação, cultura e conhecimento para diversas gerações de cidadãos juruaenses. Colocada em discussão e na sequência em votação, a moção foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, o presidente do Legislativo solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Dorival, que procedesse à leitura da ementa dos projetos de origem do Executivo Municipal que estavam em tramitação no Legislativo local. Projeto de lei complementar número 5 de 2025, altera a tabela da Lei Complementar número 37, de 24 de março de 2016. Projeto de Lei número 18 de 2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de Lei número 22 de 2025, altera o anexo 4º da Lei número 1306 de 10 de agosto de 2018, que trata da tabela de diárias e indenizações para deslocamentos de agentes políticos e servidores públicos do município de Juruá e da outras providências. Projeto de Lei número 23 de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei do Orçamento para o exercício de 2025. Ordem do dia. Leitura completa, incluindo os pareceres do Projeto de Lei Complementar número 5 de 2025, com pareceres das comissões e ainda com parecer jurídico. O referido projeto foi colocado em discussão e posteriormente em votação nominal, tendo sido aprovado por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Votaram contra a aprovação do projeto os vereadores Edivaldo, Jaime e Rubens. Leitura completa, incluindo os pareceres do projeto de lei número 22 de 2025, com pareceres das comissões e ainda com parecer jurídico. O referido projeto foi colocado em discussão e posteriormente em votação simbólica, tendo sido aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Votaram contra a aprovação do projeto os vereadores Edivaldo e Jaime. Leitura completa, incluindo os pareceres do projeto de lei número 23 de 2025, com pareceres das comissões e ainda com parecer jurídico. O referido projeto foi colocado em discussão e posteriormente em votação simbólica, tendo sido aprovado por unanimidade em turno único. Grande expediente. Fez uso de suas falas nas considerações finais os vereadores Jaci, Jaime, Edivaldo, Arnon, Rubens, Dorival, Edinaldo e Ismael.
A seguir, como não havia nenhum inscrito para fazer uso da tribuna livre e nada mais havendo a ser tratado, o senhor Ismael Alves da Trindade, presidente da Câmara Municipal de Juruá, após agradecer a Deus e a presença de todos, deu por encerrada a presente sessão, convidando toda a população para assistir e participar da próxima reunião ordinária, no dia 9 de junho de 2025, neste mesmo local. Plenário Rui Miguel dos Santos, Câmara Municipal de Juruá, em 26 de maio de 2025. Senhor presidente. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Os que forem favoráveis permaneçam da forma que estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por todos. Solicito ao secretário da Casa, vereador Rubens, que proceda à leitura das emendas dos projetos de origem do Executivo Municipal que está em tramitação nesta Casa. Projeto de Lei número 18 de 2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de Lei número 24 de 2025 cria o Sistema de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no município de Juruá e dá outras providências, e revoga a Lei número 1441, de 22 de abril de 2021. Ordem do dia, projeto de lei de número 24, 2025. Rubens, solicito que faça a leitura por completo da mensagem justificativa do projeto de lei de número 24, 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para apreciação dos nobres vereadores desse município o presente projeto de lei que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no município de Juruá e dá outras providências, e revoga a Lei de 1441, de 22 de abril de 2021. A apresentação do presente projeto de lei justifica-se pela necessidade de reestruturação e aprimoramento do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, com vistas à adequação às normas federais e à possível adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, viabilizada pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG. Essa iniciativa decorre da presença de agentes do CONSIM, SISB, da região, no âmbito da primeira etapa do processo de transição do SIM regional para o SISB nacional. A legislação municipal vigente sobre o tema encontra-se defasada e carece de adequação para permitir a modernização dos processos de inspeção sanitária dos produtos de origem animal, garantindo a segurança alimentar da população, a sanidade dos produtos e a regulamentação das agroindústrias locais. Além disso, a normatização atual não contempla mecanismos eficazes para a delegação das atividades de inspeção a um consórcio intermunicipal, medida necessária para a adesão do SISB. O novo projeto de lei propõe a criação do Serviço de Inspeção Municipal vinculado ao setor competente da administração municipal, garantindo que os produtos de origem animal destinados ao consumo humano sejam inspecionados conforme os padrões higiênicos sanitários estabelecidos pela legislação estadual e federal. A proposta também assegura que a fiscalização das atividades comerciais no município seja realizada pela Vigilância Sanitária em consonância com a Lei Federal de número 8.080, de 1990, e a Lei Estadual 13.317, de 1999. Um dos pontos centrais do projeto é a previsão expressa de delegação da execução e gestão do SIM a um consórcio público intermunicipal quando houver adesão ao município. Esse dispositivo permite a adequação às diretrizes do SISB, ampliando as possibilidades de comercialização dos produtos inspecionados para outros municípios consorciados e futuramente em todo o território nacional.
O projeto também trata-se da obrigatoriedade da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, garantindo sua rastreabilidade e conformidade com os padrões exigidos. A nova regulamentação prevê a inspeção permanente e periódica, conforme a necessidade de cada estabelecimento, e reforça a necessidade de autocontrole por parte das agroindústrias, com acompanhamento da fiscalização municipal ou consorciada. Importante destacar que o projeto de lei estabelece um sistema de penalidades adequado para coibir infrações e garantir a segurança dos produtos. As penalidades incluem advertências, multas proporcionais à gravidade da infração, apreensão e inutilização de produtos inadequados ao consumo, interdição de estabelecimento e, em casos extremos, a cassação do registro da empresa infratora. A reestruturação do serviço de inspeção municipal, aliada à possibilidade de adesão do CISB, representará um grande avanço para os produtos locais, que poderão ampliar seus mercados de atuação, e para os consumidores que terão acesso a produtos inspecionados com maior segurança sanitária. Diante do exposto, solicito a essa Casa Legislativa a análise e aprovação do projeto de lei em questão, visando aprimorar a regulação sanitária dos produtos de origem animal em nosso município e viabilizar a integração do CISM. Respeitosamente, Juruáia, 3 de junho de 2025, prefeito Celso Marques Júnior e chefe de gabinete Tiago Mambrim. Solicito ao assessor jurídico, Dr. Haroldo, que apresente os pareceres das comissões permanentes e parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei que cria o serviço de inspeção de produtos de origem animal no município. Na verdade, está adequando o serviço que já existia, né? Essa Câmara, há uns meses atrás, aprovou o convênio com o CIMOG para a criação do SIM regional. É um projeto de muita importância, porque vai permitir que os produtores locais possam comercializar seus produtos em toda a região, na cidade e talvez até no país inteiro. O projeto tem previsão legal, está devidamente instruído com as justificativas, não há desvio de finalidade, por isso tem parecer favorável das comissões e da assessoria jurídica. Coloco o projeto de lei de número 24, 2025 em discussão. Esse projeto acho que não tem nem muito o que discutir, né? Ele já existe, na verdade, está alterando, e a justificativa foi bem claro, né? O objetivo do projeto, então acho que queria pedir a aprovação de todos. Coloco o projeto de lei de número 24, 2025 em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam da forma que estão, e os que forem contrários que se manifestem. Projeto de lei de número 24, 2025 foi aprovado por todos em turno único de votação. Grande expediente, eu queria abrir o espaço aqui para o Dr. Gustavo, procurador do município, esclarecer uns questionamentos que houve aqui em algumas reuniões atrás. Então, o doutor veio aqui hoje para esclarecer a respeito dos questionamentos que existem no município. E então, o prefeito pediu para ele vir aqui esclarecer, e eu queria dar o espaço para ele agora, antes de iniciar o grande expediente, para ele esclarecer a respeito do assunto. Quero cumprimentar o senhor presidente, agradecendo também pela oportunidade aqui no espaço,
E o cumprimento extensivo aí aos demais vereadores, aos servidores da casa, e meu cumprimento especial ao meu colega, doutor Haroldo, né? De maneira alguma, essa exposição aqui hoje vai substituir o seu entendimento em relação ao assunto e a sua competente assessoria nessa casa, que a gente tem plena certeza e acompanha que é por excelência. Então, viemos aqui apenas trazer o entendimento nosso lado do Poder Executivo em relação a esse assunto tão importante, né? Viemos aqui hoje falar a respeito de apenas um assunto específico, né? Eu vou tentar ser menos técnico possível para que Vossas Excelências possam entender, e não só vocês, né? O direcionamento é a população que também fique por dentro do que o Poder Executivo tem adotado em relação a esse assunto, e principalmente aos servidores efetivos do município, não é? Trata-se da Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Essa é uma lei federal e pode parecer redundante, mas eu tenho que frisar, a lei é federal, né? Essa lei, ela estabelecia um programa de enfrentamento do coronavírus. Ela foi no tempo da pandemia. Ela foi uma espécie de regime fiscal provisório, que ela buscava o reequilíbrio de finanças públicas, que, dentre outras medidas lá, que não importa para a gente agora, mas a única medida lá, dentre outras, ela vedava computar tempo do servidor como período aquisitivo necessário para concessão de quinquênio, férias-prêmio, entre outros direitos, do período de 28/5 de 2020 a 31/12 de 2021. Ela então trouxe mecanismo, né, para inibir o aumento de despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinados direitos dos servidores. É claro que, a grosso modo, ninguém nunca concordou com essa lei, mas ela era federal, e lei federal é para ser cumprida, não é? Não adianta nenhum prefeito, nenhuma equipe colocar a capa de super-herói e botar a cara a tapa, porque um dia vai dar problema, né? Descumprir lei federal, o Poder Executivo descumprir lei federal pode acarretar problemas, né? Ah, Gustavo, mas teve municípios que não se adequaram, fizeram alguma situação que alteraram isso. Existe uma frase, ela é atribuída a um ministro nazista, mas é muito utilizada. Ela diz o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Eu acho que falar mentira contada fica muito forte. Ah, Gustavo, você está falando que alguém aqui está falando mentira. Não, eu nunca disse isso e nunca vou dizer. Mas a desinformação, e aí eu mudo essa frase para desinformação, ela também, contada 1000 vezes, acaba tornando uma verdade. E perigosa, às vezes. Não é? Então, sim, eu reitero, o Poder Executivo não concorda com essa lei, porque, primeiro, afinal, se era uma espécie de regime fiscal para conter gastos, ela deveria mencionar condições para municípios que tivesse opção, que tivesse orçamento para que isso não acontecesse. Ela devia ter mencionado para que não precisasse cumprir essa lei. E ela não mencionou nada. Então, não concordamos com ela, primeiro ponto. Segundo ponto, todos os servidores efetivos trabalharam, né? Então, assim, nada mais justo que aqueles que trabalharam continuassem tendo seus direitos. Também concordamos nesse ponto. É importante mencionar que em 2022 veio outra lei complementar federal, a número 191. Ela alterou um pouco essa 173. O que ela fez? Para os servidores da saúde, e aí tem alguns requisitos, para os servidores da saúde, esse impedimento já não existiria mais. Então, para os servidores da saúde, já poderia retroagir aquele período. Servidores da saúde que tivessem os direitos
né, naquele período de 28/5/2020 a 2021, eles podem retroagir esse direito para os da saúde. Mas, como eu disse, ela é uma lei federal, ela tem que ser cumprida. Desobedecer lei federal tem consequência. O que alguns dos municípios entendiam? Teve muitos municípios que entendiam, não, essa lei ela é inconstitucional, quem manda no município é o município, em relação aos servidores. E editaram normas municipais retroagindo esses direitos. Alguns fizeram por lei, outros fizeram decreto. Já viu municípios vizinhos, inclusive, que fizeram decreto, né? E acompanharam isso. Começou a chegar nos tribunais de contas essas dúvidas. No Tribunal de Contas, lá no comecinho, começavam a entender o seguinte. Falou, não, se você tinha caixa, se você tinha orçamento, pode retroagir, mas depois do final de 2021. Então, depois de 2021, você tem orçamento, viu que está tudo beleza? Vamos retroagir. O assunto começou a chegar no STF. E o STF deu-lhe a paulada, inclusive contra os TCS. Ele disse o seguinte, falou, não, a Lei Federal 173, ela é de vigência nacional e ela tem que ser cumprida. Então, tem que ser observada. Ela não foi revogada, né? Então, assim, quem é o prefeito hoje que põe uma capa de super-herói e fala, não, eu vou observar essa norma, não, eu não vou observar essa norma, vamos alterar isso aqui, vamos fazer... É um risco, né? Então, assim, ó, o prefeito Alvinho, lá no começo de 2021, saudoso Alvinho, ele veio para nós e falou, não, eu quero que muda, eu quero os servidores trabalhar, eu quero que retroage. A equipe jurídica do município barrou ele, falou, ó, vamos olhar as consequências que isso pode ter para você lá na frente, o que pode acarretar lá na frente? Não, não faça isso. Veio o Celcinho depois, também quis pôr a capa de super-herói. Não, vamos arrumar, eu quero que arrume a situação dos servidores. Mais uma vez, a equipe jurídica mostrou para ele as consequências de desobedecer uma ordem federal, uma lei federal. Recentemente, já chegou no Celcinho de novo e o tal, vamos arrumar a situação dos servidores. E mais uma vez, a equipe jurídica mostrou as consequências de não se cumprir uma lei federal. Não é? Porque assim, ó, e aí eu vou citar a administração de 2020, não no sentido pejorativo, mas eles lá também podiam fazer uma norma municipal, ou não, aqui nós temos orçamento, então vamos editar uma norma que aqui não vai cumprir isso. Por que não fizeram isso? Plausivelmente, porque não podia, assim como hoje também não pode. Não é assim? Então, assim, ó, colocar capa de super-herói hoje para prefeito é muito difícil, não tem possibilidade. Existem situações que pode, que se faz isso, e aí eu cito novamente a administração de 2020 para dar um exemplo de descumprimento de ordem federal, não é? Então, assim, ó, moralmente lá não se atingiu, por exemplo, o mínimo da educação. Acarretou consequências. Que consequências foi? Quando nós entramos, tivemos que entrar na justiça, pedir uma liminar para retirar o nome do município nas restrições do CALC. E, além disso, trouxe consequências particulares para o administrador. Então, eu tenho aqui na minha mão um exemplo, uma decisão do Tribunal de Contas condenando por não aplicação da lei federal que previa o mínimo da educação. A sorte do administrador é que foi salvo pelo gongo, porque quando os ministros foram decidir a situação lá na frente, houve uma nova lei que previa que a possibilidade de passar o restante, que era de 5% para 10%, para a gestão da frente. E aí, baseado nessa lei, eles retroagiram a questão, baseado na pandemia, toda a situação, e não multaram o administrador, mas ele foi condenado. Você errou, você devia ter cumprido a lei federal, não cumpriu, foi condenado falando que está errado, sem multa, mas foi condenado, né? Então, essa é uma das consequências. Sorte que não foi multado. Mas na questão da lei 173, ela tem consequências financeiras, né? Se lá na frente o STF fala assim, ó,
tem que observar, tem que cumprir, vai sair do bolso dos administradores de quem autorizou isso. Inclusive, vamos resolver então por uma lei municipal? Inclusive de vocês. Se chegar lá no STF, falar, não pode, né? E foi pago, não é o servidor que vai ter que devolver dinheiro. Somos nós que vamos autorizar, né? Essa é a consequência. Então eu reitero aqui, 2020, né? Que foi essa lei. Se tivesse possibilidade em 2020, eu tenho certeza que os administradores fariam essa alteração, né? E complementando a questão dos TCEs, quando o assunto chegou no STF, os TCEs, inclusive o de Minas, que já tinha autorizado, se final de 2021 tem caixa, tem beleza, pode retroagir. Eles já mudaram de opinião. Falou, não, então peraí, vamos seguir o STF. O STF já declarou a constitucionalidade dessa lei, tem que ser cumprida, e vamos seguir o mesmo entendimento, né? E aí, qual a nossa esperança? Existem projetos de leis no Congresso para alterar essa Lei 173, né? Para retroagir esses direitos, né? Essa é a nossa esperança para que saia logo, para que resolva isso logo. Igual falou o Celcinho, todos os administradores eles estão com ânsia de que resolva isso logo e é barrado aí para a equipe jurídica, que é nós que orientamos ele por conta das consequências de descumprimento de norma federal. E para finalizar, né, como eu disse no início, né, a desinformação, ela contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Mas esse 1000 vezes é aquele gotejar de latinha que não adianta nada, que sabe que não resolve, que não traz solução, que não faz nada. Então, o meu apelo não é para que vocês parem de falar disso, é para que a gente institua políticas públicas apresentando soluções, juntando forças, não para jogar servidores contra o executivo, mas para a gente juntos trabalhar para soluções. Se existem soluções, vamos juntos resolver para essa solução, né? É por isso que é preciso a gente analisar, estudar a situação, né? Não causando apenas essas discussões indevidas, né? E vazias. E aqui, como cristão, e eu creio que a maioria de nós somos, eu quero citar Romanos 13, né, da Bíblia, que diz que as autoridades, elas foram constituídas por Deus, né? No versículo 4, ainda diz que as autoridades são ministros de Deus para o bem do povo. Como é que estamos? Nós, como autoridades, usando essa designação, que além dessa organização terrena que nós temos, ela é constituída com a finalidade divina para o bem do povo. Isso vai ser nos cobrado, não é? Usar essa autoridade para o bem do povo da forma correta. Vamos cobrar, mas da forma correta. Não, se eu cobro é porque eu sei que existe solução. Não é? Vamos trazer os servidores junto executivo, legislativo, para uma solução para as políticas públicas. Dizer que essa autoridade é instituída por Deus não significa dizer que eu posso falar do jeito que eu quiser e da forma que eu quiser, sem um fundamento. Não é? É preciso atentar para as políticas públicas. Elas são um meio, então, de efetivar direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico que se refere ao bem-estar do povo. Mas, como eu disse, propondo soluções. Quero deixar a Procuradoria-Geral à disposição de qualquer um, né, que tiver alguma dúvida, quiser apresentar a solução junto, vamos correr atrás, estamos à disposição, né, para a gente discutir. E é isso, senhor presidente, eu agradeço. Doutor, assim, só um pequeno comentário. Eu acho que descumprir lei é um erro gravíssimo. Então, se mudar a lei, com certeza o prefeito vai acatar e vai resolver essa questão, né? Mas enquanto tiver, ele vai ter que responder. Eu acho que ele está certinho, tem que ter responsabilidade de fazer as coisas dentro da lei, né? Então, o Celcinho sempre prezou muito isso, né? E queria te agradecer, né, de estar vindo aqui para esclarecer essa questão e, né, vamos arrumar a solução junto, né? Mas tem coisa que não cabe a nós, né? Isso aí vem de cima e a gente tem que acatar, né, e fazer o que é correto.
Obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente. Grande expediente, passa a palavra ao vereador Jaci para suas considerações finais. O vereador tem até 5 minutos para suas considerações. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite pelos assessores aqui da Câmara, o pastor Rodrigo, Edgar, doutor Haroldo. Quero cumprimentar o doutor Gustavo e agradecer muito pelas informações, doutor. Quero cumprimentar o Júlio, que está ali acompanhando a reunião, né? Agradecer todo mundo que está assistindo pelas redes sociais, pela Conexão FM. E parabenizar, né, o Celcinho outra vez, né, pelo, sim, né, arrumar o doutor Gustavo para vir passar essa informação para nós, que é muito importante, sabe, doutor? Um Ambrimo também, que faz um excelente trabalho como chefe de gabinete. Quero parabenizar todo o secretário, né, que ajuda muito na administração. Enfim, todos os funcionários, né, público que está sempre aí lutando para desempenhar o seu papel para que a administração só tenha a crescer, né? E é só isso, presidente. Muito obrigado. É só agradecer a Deus mais uma vez, né, por essa oportunidade de a gente estar junto aqui nessa reunião. E que foi uma reunião pacífica, muito boa, né? E Deus que abençoe a todo mundo. Boa noite. Passa a palavra ao vereador Jaime para suas considerações finais. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite àqueles que acompanham a reunião aqui no plenário, aos servidores da Câmara, àqueles que acompanham a nossa reunião pelas redes sociais. Eu queria começar a reunião aqui falando sobre lei também. O doutor Gustavo veio aqui falar do regimento interno da Câmara, que eu não vi até agora em lugar nenhum se o doutor Gustavo estava escrito na tribuna livre, como que ele veio aqui falar na Câmara, porque aqui nós temos um regimento interno a ser seguido, que é a lei da Câmara. Eu acho que todos os servidores da Prefeitura são todos muito bem-vindos aqui, seguindo o nosso regimento, que é o nosso plano de trabalho, a nossa regra de trabalho aqui. Eu não sei se eu estou errado sobre isso, doutor Haroldo, mas eu acho que ele não foi convocado ou convidado por nenhuma comissão para vir aqui. Então, sempre todos são muito bem-vindos aqui na Câmara, seguindo o regimento interno da Câmara. Outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, sobre a Lei Complementar 173 de 2020. Existe a lei, e ela só foi derrubada depois de 1 ano e 7 meses, que ela passou a não contar. Até aí, nem o município descumpriu a lei, entrou com lei revertendo esse tempo para os servidores públicos municipais. Mas depois desse 1 ano e 7 meses que essa lei esteve em vigor, hoje vários municípios, dezenas, centenas de municípios, já reverteram esse tempo para o servidor público municipal com muita sensibilidade, com muito amor, com muito afeto. Por quê? Porque o servidor, além de ter trabalhado durante a pandemia, durante esse 1 ano e 7 meses, foi descontado no holerite dele a contribuição previdenciária. Aí o que acontece hoje? O servidor às vezes quer aposentar, falta 1 ano e 7 meses, porque não foi contado no município de Juruáia. Alguns outros municípios também não foram contados esse tempo. Mas vários municípios, qualquer um aqui que entrar na internet vai achar municípios grandes, como Contagem, municípios da região aqui, que já reverteram com muita sensibilidade. Está inconstitucional, concordo, mas teve sensibilidade com o servidor, que trabalhou, que contribuiu com esse tempo. E até agora não teve nenhum município que foi penalizado de ter revertido esse tempo
ao servidor público municipal. E o servidor vem pedindo para a gente carinho, atenção com esse tema, porque esse 1 ano e 7 meses conta para aquisição de quinquênio, férias-prêmio, a aposentadoria. Então é um tempo precioso para o servidor público municipal efetivo. Ah, é inconstitucional? É inconstitucional, sim, mas vários municípios já reverteram essa lei e não tiveram problema até hoje. Então a gente gostaria que a prefeitura tivesse uma sensibilidade com esses servidores, que tiveram esse desconto na folha de pagamento. Porque se não tivesse descontado, vão pensar assim, olha, trabalhou, não descontou, então não vai contar o tempo. Além de descontar, eles trabalharam esse tempo. Mas eu quero dizer de outras coisas aqui, voltar aqui no tema da saúde, que a população vem cobrando e todo dia está cobrando a gente. Eu fiz um levantamento aqui, peguei todas as leis que foram enviadas para o Executivo para criação de cargos durante o ano de 2025. Já foram criados no ano de 2025 31 cargos pela Prefeitura Municipal, que vai dar um impacto, vereador Rubens, no orçamento, no próximo ano de 2026, conforme está aqui, nos impactos orçamentário financeiro, a estimativa de impacto de 1.235.000, vereador Edivaldo, no ano de 2026. Se esse recurso fosse investido para a saúde, para diminuir as filas de espera, igual está aqui, ó, na Folha Regional, a notícia: Cabo Verde zera fila de exames de ressonância com ação inédita. Poderia estar cheio de notícias dessas sobre o município de Juruáia. E a população está sendo melhor atendida. A gente não está aqui criticando Pedro, Paulo, João Mané. A gente está aqui propondo um pacto pelo atendimento à nossa população. É isso que a gente está pedindo, para ter carinho, ter sensibilidade. Às vezes, em vez de ficar criando cargo, pegar esse dinheiro e investir na saúde, onde as pessoas estão clamando por um exame, por uma ressonância, por uma audiometria, por endoscopia, por uma colonoscopia. Por quê? Porque a pessoa às vezes fica esperando na Secretaria de Saúde, é porque ela não tem dinheiro, não é porque ela não quer esperar não, gente, é porque ela não tem dinheiro realmente para fazer esse exame. Então eu peço que tenha essa sensibilidade. Acho que é isso que a gente está cobrando sobre a derrubada da Lei 173/2020, é ter sensibilidade com os servidores públicos municipais, é ter sensibilidade com a população que espera por um exame. Às vezes está precisando criar vaga, cria 1, 2 vagas. Só esse ano, em menos de 6 meses, porque nós não completamos 6 meses, já foram criados 31 novos cargos. Será que é isso que o nosso município está esperando? Será que esse 1.235.000 não vai fazer falta lá na assistência social, lá no Obras, na divulgação do polo de lingerie de Juruáia? Então, nós fomos eleitos para defender a nossa sociedade. Aqui ninguém tem nada contra ninguém, não contra o prefeito, contra ninguém. Todos nós, 9 vereadores, prefeito e vice, fomos eleitos para defender a população, para trabalhar pelo município de Juruáia. Porque aqui ninguém é vereador, ninguém é prefeito, ninguém é vice. Nós estamos nesse cargo temporariamente. Amanhã ou depois não vai ser a gente que vai estar aqui, vai ser outras pessoas que vão estar vereadores, vão estar prefeitos, vão estar vice-prefeitos. Então essa cobrança que a gente vem fazendo de sensibilidade do reajuste dos servidores, porque está perdendo poder de compra. Eu não sei o valor certinho, vereador Rubens, mas São Pedro da União deu 8,1% de reajuste esse ano, mais um baita de um vale alimentação para os servidores. Se lá tem, aqui também tem. Vamos falar do hoje. São Pedro está fazendo, uma cidade vizinha. Nós temos que cobrar aqui para os nossos servidores também, para a nossa população. Então é para isso que a gente foi eleito. Nós 11 fomos eleitos para defender o povo de Juruáia. E é assim que vamos trabalhar, se Deus quiser, esses 4 anos aqui na Câmara. Obrigado e boa noite a todos. O doutor Gustavo, sendo um servidor do município, eu convidei ele para vir aqui para esclarecer, e quantas vezes for preciso eu convido novamente
E tenho certeza que ele vai estar aqui para esclarecer uma lei que, se outros municípios colocou o nome dele para responder lá na frente, aí é problema de outros municípios. O nosso decidiu não fazer isso, porque quem vai responder é ele, não somos nós, vereador. Não somos nós. Se ele fizer lá, ele pode responder lá na frente. Se o STF, que comanda o Brasil hoje, mudar a lei e decidir, você pode ter certeza que o prefeito vai fazer. É o que ele mais quer, é andar certo. E nessa questão da saúde, quando eu escuto aqui, dá a impressão que está todo mundo na porta do hospital, na porta do posto de saúde, pedindo. Não é assim. Eu não tenho rede social, vai lá ver na rede social o jeito que está. E outra, é pessoas de fora que mudam para Juruáia para fazer tratamento aqui. Eu estava conversando, na última reunião já saiu esse assunto. Eu estava conversando com um doutor dentista aqui de Juruáia, ele estava falando de Guaxupé. É muito diferente. Juruáia está de parabéns para a Secretaria de Saúde pelos trabalhos. Tem fila de exame? Tem. Sempre teve, mas tem um recurso entrando aí de R$400 mil e vamos zerar também, se Deus quiser. Nós estamos lá para trabalhar para isso. Como diz o doutor Gustavo, tem que apontar a solução, não é criticar. Criticar é muito fácil. Né? Então, na questão de funcionário, hoje a Prefeitura tem o mesmo quadro de funcionário que tinha de 2017 a 2020. Então, cria os casos, regulariza a situação de alguns, mas o número de funcionário é o mesmo. Não tem nada a ver a folha de pagamento hoje. Né? Então, não tem nada de fora da linha, não. Está tudo... E o que o prefeito precisar para acertar, nós está aqui para ajudar. Eu acho que criticar é muito fácil, mas quando está na mão não faz. Passo a palavra ao vereador Edivaldo para suas considerações finais. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero lembrar uma palavra aqui que nós fomos eleitos pela vontade de Deus. Concordo, né? Concordo. E é por isso mesmo que temos que defender a população, até no derradeiro dia do nosso mandato, falar sempre a verdade e andar sempre com a verdade na frente e não passar a mão na cabeça de ninguém. Porque nós somos eleitos pelo povo, estamos aqui para falar a verdade, doa quem doer, né? E sem passar a mão na cabeça de ninguém. Quero agradecer também ao deputado federal Emidir Madeira, que vai atender também mais uma emenda aí para o Lar São Vicente, de Juruáia, no valor de R$80 mil. Ele que vem sempre fazendo bem para o Juruáia. Quero agradecer ele de coração mesmo. E é isso, boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Paulo Roberto para suas considerações finais. Quero deixar aqui meu boa noite para todos aqui presentes, nobres vereadores, presidente, que estão aqui na casa acompanhando conosco essa reunião, e a todos que acompanham conosco também pelos meios de comunicação. Eu vejo que, se a gente falar que a saúde não tem problema, tem sim. A educação tem problema, tem. Todos os setores eu acredito que tem problema. Mas o que nós devemos fazer? Como eleito pelo povo, conforme já foi dito, nós temos que unir nossas forças e correr atrás de recursos, correr atrás de soluções para esses problemas. Porque eu falar que tem problema, mas não correr atrás também não vai resolver nada. Eu vejo que a gente tem que correr junto, unido, nós somos 9. Vamos unir nossas forças, junto com o executivo, o legislativo, vamos buscar soluções para solucionar esses problemas. Porque a gente só falar, papagaio também fala, não adianta. Nós temos que unir as forças e trabalhar pelo povo. Igual eu disse, se eu falar que não tem problema, lógico que tem. Qual é o município, qual é o país que não tem problema? Então eu vejo que nós temos que ir junto, trabalhar, nós fomos eleitos pelo povo, unir nossas forças e trabalhar pelo povo. E eu vejo que nós estamos passando por um momento maravilhoso, sim, no nosso município, porque podia estar pior, podia estar muito mais ruim. Então, se Deus quiser, nós vamos solucionar esses problemas das filas dos exames e de muitas outras coisas que tem para ser feito. Eu vejo que nós temos que unir e trabalhar junto pelo povo.
Quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus e a todos que nos acompanham. Muito boa noite, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Passa a palavra ao vereador Arnon para suas considerações finais. Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes na casa. E hoje só quero agradecer essa reunião, agradecer a todos aí e uma boa noite. Passa a palavra ao vereador Rubens para suas considerações finais. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a vocês que nos acompanham através do rádio, através das redes sociais e a vocês que acompanham aqui no plenário. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa reunião e, voltando nesse assunto, né, que está pertinente aqui na nossa casa, realmente, eu acho que todos nós recebemos, né, reclamação de um, de outro, tem coisas que têm sido resolvidas, outras não. Então, eu acredito que tem possibilidade de melhorar, né? Se usar a sensibilidade do executivo, com certeza, é uma das coisas que pega, né? Que é a saúde e é uma das principais, né, departamentos da nossa cidade. Então, isso não é uma mentira, é uma realidade. Tem coisas que dá certo, tem coisas que ainda tem muito a melhorar. Então, a gente está aqui, como eu falo sempre, para ser coerente. Quando tiver que elogiar, a gente está aqui para elogiar, e quando tiver para cobrar, também. Então, eu sou uma pessoa assim que eu vejo os dois lados da moeda, mas temos recebido bastante crítica, realmente. Então, eu acredito que é coisa que pode ser melhorada. Falando em saúde também, eu gostaria de expressar a minha total gratidão, né, ao nosso hospital Monsenhor Genésio, que no dia de hoje completa 60 anos de existência no nosso município. Então, é um motivo para mim, eu acho que para todos, motivo de alegria, né, a gente ter o hospital, né, na nossa cidade, que aquilo que eu acabei de dizer atrás, não é sendo incoerente. Tem coisa a ser melhorada? Tem, mas também a gente tem que agradecer aí pelo hospital que nós temos e também aos médicos, Dr. Rubens, Dr. Milton, que há longas datas aí, né, vem fazendo o seu trabalho no nosso município e no nosso hospital. E agradecer aos médicos também, enfermeira, diretoria, que vieram aí, né, trabalhando durante todo esse tempo para nos dar, né, qualidade aí no nosso município, principalmente na área da saúde, né. Voltando no bairro Laranjeiras também, que eu acho que o pessoal está até vendo lá, eu tenho cobrado, fiz requerimento, e até hoje não foi resolvida essa questão, né. Então, só para trazer um esclarecimento, né, cobrado aí pela posição a respeito da pavimentação, né, prevista no bairro da Laranjeira, tendo em vista que a emenda do deputado Emidim chegou, né, de 250 mil e mais 150 mil que a gente devolveu da Câmara, foi no final do ano passado. Então, na semana passada, eu falei com o controlador interno da prefeitura, Eloy, e também com o secretário administrativo, Edson, que explicaram a razão da demora, dizendo que a licitação da obra está demorando em função do engenheiro estar sobrecarregado. Então, que já contrataram mais um para estar ajudando nessa questão, e acredito que dentro desse mês deve estar saindo a divulgação, a publicação dessa licitação. Então, vamos aguardar, vocês que sempre estão me cobrando, e com razão, mas vamos ter paciência mais esse resto de mês, que é o período que me passaram. Então, é isso que eu quero passar para vocês. E é isso, presidente. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou comentar um pouco a respeito, vereador Rubens, que o senhor cobra lá, cobra aqui e a gente cobra lá. O Celcinho está indo para Belo Horizonte amanhã, ele está vendo essa possibilidade de contratar um para fazer as planilhas, porque realmente é muita obra. E o Betinho está sobrecarregado, né? Então, mais fica por conta dele, ele e o Ícaro, né, que está lá. Então, ele é muita coisa para ele. Então, o que está atrasando um pouquinho mais, mas hoje a gente estava lá conversando lá e vai contratar uma pessoa para fazer, para ajudar lá, porque o mais difícil é o recurso. Se o recurso já tem, então agora tem que agilizar esse outro lado que é de projeto e planilha, né? Então, que é o que está atrasando um pouco, né? A gente
vê que a gente não tem como cobrar muito do Betinho, não, porque é bastante coisa. E, então, isso é o que está atrasando lá um pouquinho. Mas eu sempre converso lá com os moradores de lá, passo para eles que as pessoas querem ver a estrada pronta, né? E a gente também quer. Então, mas o que está atrasando um pouquinho mais é só isso. Mas vai ser feito essa obra lá, porque o dinheiro já está em conta. Então, agora é só fazer os projetos e licitar e fazer essa obra. Eu falando um pouco a respeito, o vereador Rubens falou do hospital, né? Então a gente vê, na época que eu não sou tão novo assim mais, então a gente viu na época do Padre Antônio, que eu era jovem ainda, então a gente não acompanhava muito, mas já vê a história, né, do Padre Antônio, que era uma pessoa que lutou, né, e o hospital está ali e conseguiu muita coisa da época, né, porque é uma pessoa que ele envolvia nessa questão de Juruá. Então agora, mas o hospital eu acho que está bem, né, o prefeito está custeando mais um médico lá para dar plantão, então ele desafogou bastante lá. O hospital melhorou bastante o atendimento lá. Então, nós repassamos R$40 mil esse dia para fazer umas melhorias lá. 40 mil é pouco dinheiro, mas para eles fazer o que eles precisavam lá, vai resolver o problema. Então, parabéns para eles lá, parabéns para o hospital, para o povo de Juruá, que tem um hospital que eu vi esse dia mesmo uma pessoa postando em rede social aí que foi lá e demorou a ser vendido porque tinha um acidente lá. Aí eu vi a resposta de uma pessoa lá, a resposta foi mais correta que eu já vi. Enquanto ele estava na casa dele, a pessoa estava chorando, uma pessoa que morreu de acidente, né? Então as pessoas não vê o lado do outro, só vê o dele. Mas eu acho que está muito bem, o hospital melhorou bastante, está atendendo a população muito bem ali. A gente vê, eu estava conversando com uma pessoa que mora no município de Cabo Verde essa semana, ele falando que ele é pastor, aí ele falou de outro pastor que foi no hospital, nem daqui não foi lá e falou, ó, não tem igual, o atendimento aqui Então a gente fica contente com isso. O problema tem, como diz o vereador Paulo, o problema tem, sempre teve, não adianta alguém falar que quando eu tive lá não teve problema, teve muitos. Então isso mas o prefeito é uma luta constante para dar o melhor atendimento para toda a população. E se Deus quiser, vai melhorar mais em breve aí, cair nos recursos aí para atender. A gente sabe que as pessoas, hoje a demanda é muito grande. É direito de todos, então, mas só que a gente vê pessoas que às vezes é direito, então ele vai lá, mas pessoas que têm bastante dinheiro, a gente conversa e vê as pessoas que vai ali. Eu acho que se não fosse isso, não estou criticando eles não, porque é direito, então eles vão. Mas era mais fácil para quem realmente precisa, porque tem gente que vai ali, se vai esperar, ele tem dinheiro e vai e paga, mas primeiro ele vai ali. E fica na fila e vai ser atendido, normal, né? Isso é normal. Mas aí a demanda aumenta muito, então sobrecarrega muito o município. Eu estava falando com o Celcinho esse dia, estava falando do tanto que já gastou. Chegou teve mês, que o município é obrigado a gastar 15% com saúde, 25% com educação, e já chegou o mês de gastar 40%. Então é muita coisa. A demanda é muito grande, então por isso que acaba tendo esse problema. Mas eu acho que a saúde de Juruá ainda está muito bem, né? Então isso, as críticas sempre vai existir, mas o prefeito está lutando para amenizar um pouco esses problemas, porque não é fácil. Só quem está lá com a caneta na mão sabe as limitações, que às vezes não tem recurso para fazer tudo o que precisa. Mas parabéns para o prefeito aí que está trabalhando. Amanhã ele vai para Belo Horizonte atrás de recursos, então ele está lutando. Eu queria falar um pouco só eu fui lá na Serra de Nova Resende ver as obras lá, iniciou as obras ali da rodovia de Muzambique Nova Resende. Graças a Deus vão dar uma recuperada naquela rodovia ali. Eu estourei um pneu na Ponte Preta no final do ano, e o pneu novinho, caí no buraco lá, então agora, graças a Deus, vai resolver aquele problema ali na Serra mesmo. A gente via ali aquele trechinho estreito lá, meio complicadinho, e eles estão mexendo lá, está ficando, né? Então, graças a Deus, nossa região vai melhorar um pouco mais, porque a rodovia de Gospé, Muzambique, Monte Belo aí,
apesar de um pedágio de 3 pedágios caro que colocou, mas hoje é bom de andar e graças a Deus agora está arrumando na estrada de Muzambique Nova Resende. Hoje é só, como não há nenhum inscrito para a tribuna livre e nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo de Juruáia e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão, convidando a todos para assistir e participar da 12ª reunião ordinária de 2025, da primeira sessão legislativa anual da 20ª legislatura, que será realizada no dia 23 de junho, neste mesmo local. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa noite a todos.